Olá, gente. Paulo Maués Correia, novamente com vocês aqui no canal. Hoje, para dar continuidade a um trabalho já iniciado num outro vídeo, na minha análise sobre o Cortininha de Filó do Haroldo Maranhão, pertencente ao livro Jogos Infantis, eu deixei um fio para puxar e dar uma sequência. E essa sequência agora, eu já havia anunciado que seria sobre o Alfredo Garcia, um conto dele que trata da mesma temática, envolvendo primos, né? E a gente vai fazer isso agora, num contraponto constante entre o que vai ser apresentado agora e o que já foi visto no texto do Haroldo Maranhão. Portanto, não é obrigatório, mas evidentemente vai facilitar o seu entendimento se você assistir primeiramente à exposição sobre o Haroldo Maranhão. Mas se você não tem interesse ou não tem tempo agora, não tem problema. Eu vou conduzir as coisas de modo que você não se sinta perdido no decorrer da exposição. E depois você vai lá dar uma conferida, porque tem muita coisa interessante. Suspeito para falar, mas eu já sei em que terreno eu piso, então seguramente é uma abordagem muito singular se comparada à maioria das leituras que vocês visualizam aqui na plataforma, aqui no YouTube. Da mesma forma que eu fiz com o Haroldo Maranhão, aqui também eu vou partilhar a tela para vocês visualizarem o texto, tá certo? Esse fundo vermelho é o elemento central da capa do livro do Alfredo. O livro de Eros, por si só, já tem, ao contrário dos jogos infantis, né? Os jogos infantis iludem o leitor, né? É arriscado um desavisado dar para uma criança. Não, meu filho, vai ler esse livro que tem tudo a ver com a sua faixa etária. Ao passo que o livro de Eros, não. Ele já denuncia o que é a tônica dele, tá certo? Embora a imagem da capa eu peguei bem central mesmo para vocês olharem com atenção, ó. É a silhueta de um cupido. Então vejam, mesmo o Eros sendo marcado, há uma singeleza aí com a imagem que ficou mais ligada ao nome latino, né, Cupido. Então eu vou compartilhar a tela. Esse é o conto, não é um conto longo, tem 3 páginas de Word aí, porque eu aumentei bastante a letra para vocês visualizarem bem melhor. Então, o nome é As Primas, já dá uma insinuação aí das personagens, né? E começa já sem rodeios num diálogo. Então, não sei não, e se mãe descobre, já viu, né? E se mãe descobre o quê? Até aqui nós não sabemos quem são os personagens, né? Nós sabemos que há um diálogo envolvendo uma intenção de alguém e a resistência de um outro alguém em relação a essa intenção da primeira pessoa. Vamos desvendar devagar, né? E a preocupação é sempre a mãe, vejam só. Descobre nada, seu burro. Ainda agorinha vi tia Isaura sair no rumo do mercado. Então, vejam que aqui nós temos a figura da tia, que se ausentou da casa. No Haroldo Maranhão também. Os titios tinham saído, é o que diz o texto, mais ou menos assim. Tá? Então, a figura adulta está ausente, que representa, em termos psicanalíticos aqui, nesse tipo de contexto, o superego, a lei, aquilo que pode inibir o desenvolvimento e a satisfação do desejo. Tá? Vamos lá. Mas Glorinha, finalmente apareceu o nome da personagem, de uma, né? Aqui está insistente em relação a convencer o outro a fazer algo que nós ainda não sabemos o que é. Mas o quê? Ih, achei porcaria, tá tremendo de medo, é? Um macho desse tamanho ainda se borra com medo da mãezinha? Vem, vai ver, é gostoso. Vem. Esse vem nós já conhecemos do texto do Haroldo Maranhão, quando a prima, a Bela, assedia o narrador e ela diz só uma palavra com 3 letras. Vem. A análise desse vem, feita lá, tá valendo para cá, tá bom? Então, relembrar, né? E tia Ponciana, vejam a preocupação desse garoto. Eu já vou antecipando, é um garoto e uma garota, a Glorinha e um garoto, primo dela. E tia Ponciana,
Ora, mas tá aí, seu estúrdio, essa tá ressonando faz tempo. Dorme muitas vezes até umas 5 horas depois do almoço. Haja sono. Então, vejam que essa moça não é inocente, né? Ela já pesquisou toda a situação para abordar o primo. Ela já sabe que uma tia saiu, ela já sabe que a outra tia está dormindo e sabe até quanto tempo ela dorme depois do almoço. É a sesta, né? É uma sesta bem comprida. Continuando aqui, gente. Melhor dizendo, foram os dois. Andaram no rumo dos fundos do quintalzão, onde havia o capinzal alto do tanto da altura de um homem adulto ou mais até. Então vejam que eles se embrenham num matagal. Aí a gente pode pensar simbolicamente nesse matagal como um espaço distanciado vamos usar um termo freudiano, da civilização, né? Então, se está distanciado da civilização, está distanciado do superego e, portanto, aqui é o espaço perfeito para a concretização do desejo. E aí vamos adiante. Ele lembrava que viera a ter ali algumas vezes, coisa de brincadeiras de moleque. Só que, agora, Glorinha, faceirice tentadora, propunha novo brincar. Primeira coisa a destacar, essa faceirice tentadora. Gente, na história da literatura, essa mulher faceira é uma marca significativa. A gente não precisa se expandir para o plano geral da literatura brasileira. Aqui mesmo tem muitos exemplos, desde a obra do Inglês de Souza, na obra do José Veríssimo, na obra do Marques de Carvalho, também tem muita essa mulher com esse ar cheio de faceirice, né? É a mulher vaidosa, a mulher sedutora. Então, o Alfredo continua uma longa tradição literária. E esse lance de propor novo brincar, aqui vejam, lá no Haroldo do Maranhão, jogos infantis. Ali era um monte de brincadeiras, né? Esse brincar se associa com um brincar, com um jogar que está lá. Em português, a gente tem várias palavras, né? Mas em francês, por exemplo, é o jouer, que vale para um monte de coisa. Jouer é jogar, é tocar, é brincar, né? Então, entender a conexão entre um livro e outro, né? Não é só entre uma narrativa, especificamente, acho que eu estou usando, né? É entre os dois livros. É muito rica essa contraposição entre as duas obras. Eu acho que na literatura brasileira a maior expressão desse brincar se encontra no Mário de Andrade, no Macunaíma. Vocês já devem estar percebendo que como funciona o meu trabalho. É um trabalho de escuta das vozes que emanam de um texto literário. É o tempo inteiro puxando fios e mostrando que um texto evoca outro permanentemente. Tá certo? Essa é uma tônica de literatura comparada. E aí eu quero partilhar com todos, especialmente com os desavisados, que isso só é possível se você tiver repertório de leitura. Portanto, gente, se vocês estão achando isso divertido, isso bonito, faça também. Comece a ler tudo que aparecer. E depois vai ficando fácil, você vai brincar com os textos. E aí o brincar, gente, lá no Macunaíma, do Mário de Andrade, é no sentido de fazer sexo. O que o Macunaíma mais gostava de fazer era brincar. E ele dizia, ai, que preguiça, né? Ainda caminhando, olhou para trás e viu a casa azulada. Vejam, o espaço da civilização cada vez mais distante, como se estivesse suspensa no ar. Essa coisa da suspensão é uma grande alegoria, né, gente? É um aspecto metafórico. É como se ela fosse uma presença tutelar, né? Mas eles estão cada vez se afastando mais daquilo, entre aquele verdor de mangueiras, goiabeiras e abricoseiros. Glorinha, afogueada, puxava-o pela mão. No Haroldo do Maranhão, eu já disse que as mulheres são as figuras que ensinam os homens. No Alfredo Garcia, essa também é uma característica muito frequente, tá certo? E vejam, o lance dela puxar pela mão, ela que conduz. E a Glorinha afogueada, esse fogo, é muito constante. Eu já comentei no Haroldo do Maranhão, só que lá eu evoquei o Freud, né, gente? Aqui eu posso brincar com outra fonte. Por exemplo, o Gaston Bachelard, na Psicanálise do Fogo, tem uma passagem que ele fala do fogo sexualizado
e ele evoca uma espécie de proposição para explicar a origem do fogo, que seria o resultado do atrito entre duas peças de madeira, né, como duas árvores, por exemplo. E aí o vento vai batendo, 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 e elas vão se atritando, se atritando, se atritando, até pegar fogo. Então, esse atrito, metaforicamente, também remete ao atrito de dois corpos no momento do ato sexual. E aí o fogo pega, tá bom? Guardem essa imagem do fogo, que pega, né? Encaminharam-se para uma clareira no meio do capinzal alto. No que chegaram, notou o velho colchão. Colchão é uma marca de civilização. As molas expostas feito fossem vísceras de algum animal morto. Vejam, a marca de civilização acaba sendo envolta de elementos que não são da civilização, são da natureza. Está muito levi-straussiana essa minha leitura, né? Natureza e cultura, né? Mas vamos adiante. Espichado no chão batido. Como viera parar ali? Indagou-se. Glorinha levantou a saia e percebeu a cara de espanto dele. Piscou o olho e sorriu para ele. Não vai tirar a roupa, não? Vejam que aqui é quase a cena do Infância do Manuel Bandeira, que é epígrafe do livro do Haroldo Maranhão, né? Só faltou ela dizer mete, né? Diante da questão que ela propôs, ele simplesmente ficou calado, né? Só tem interrogações aí, né? E deixa de ser estúdio. Já viu alguém vestido assim fazer alguma coisa, hein? Vem ou não vem? Tira, vai. Não vem ninguém por estes lados, não. Olha aqui, ela corta o discurso dele. Tira. Vejam como ela é imperativa. Tirou, que remédio? Acanhado, ficou sem saber, assim despido, onde colocar as mãos. O desnudamento é uma frequente na história da nossa literatura. O Marcelo Bulhões analisa esse aspecto, por exemplo, no romance naturalista, né? No Inglês de Souza, por exemplo, no Júlio Ribeiro, na Carne, né? O livro dele é maravilhoso, gente. Se chama Leituras do Desejo. E o recorte dele é o naturalismo brasileiro, tá bom? E a grande característica é que esse desnudamento geralmente é feminino. E aqui nós temos um desnudamento masculino. Nu, ali no capinzal, nu, a palavra agredia-o. E se mãe descobre? Vejam a grande preocupação dele em relação a essa mãe, desde o início. Então, se a gente pensar, por exemplo, num triângulo, que é o triângulo do complexo de Édipo, em que você tem pai, mãe e aqui embaixo filho, a fidelidade do filho não é para com o pai, é para com a mãe. O pai é um rival. Por isso que essa preocupação dele em relação à mãe, puxa, é como se ele estivesse traindo a mãe. Glorinha tirar a saia, melhor contando, tirar a roupa toda. Desnudamento feminino. Sim, porque chamar o pano que ficara de cobrir os seios de roupa era ser exagerado. Era um nadinha assim de tecido transparente que, despudorado, se deixava desentranhar pela luz que a tangia e mais despia que cobria as ditas vergonhas de Glorinha. Vergonha é uma expressão que a gente tem aí na língua portuguesa no Brasil, né? Desde a Carta do Caminha, né? Então, vejam como o estilo do Alfredo é mais sutil do que a crueza do texto, do estilo do Haroldo Maranhão naquele texto que a gente analisou. Isso não quer dizer que seja valorativo, viu? Um é melhor que o outro. São textos diferentes, são autores diferentes que retratam uma mesma cena e de forma que se aproximam, mas também se distanciam, tá certo? Ah, Glorinha despudorada. As primas é que diziam: Glorinha é um demônio. No texto anterior do Haroldo Maranhão, a prima era uma diaba, né? Então, o que é a diaba? Já disse isso lá. Toda mulher que sai da condição passiva imposta pela sociedade patriarcal, machista e repressora e vem para a atividade é vista como um demônio. A gente já viu lá na diaba da prima e aqui a Glorinha é um demônio, né? A diaba lá no Haroldo Maranhão. Vai ficar aí apatetado me olhando, é? Silêncio, ele não sabia nada, gente. Ela é a professora dele, né? Então ele é inexperiente. Vem, vamos ver o que a gente faz com esse treco aí. E apontou o dedo para o centro do corpo dele, bem no meio das pernas. Aí aqui, lá, quando eu falo da crueza, porque aqui ela não dá nome, chama de treco, é genérico, né? Treco é uma palavra que serve para tudo. Lá é bilu-bilu.
aqui é treco. Veja uma literação nesse V. Vem, vamos ver. É quase um sussurro. Vem, chega para bem perto de mim. Observem que ela o tempo inteiro sendo imperativa. Glorinha sempre fora mais alta do que ele. Agora diferia em tamanho pelo menos uns 2 palmos. É muita coisa, gente. As idades eram díspares. Também, por que cargas d'água fora pensar naquilo logo naquele instante? Ele está assim meio desnorteado, né, gente? O corpo dela era cálido, tudo relacionado a fogo, a quentura, a calor, vocês já sabem, tem uma conexão com a sexualidade. Os seios, mesmo que jambos maduros, olha a relação do corpo da mulher com a natureza e a natureza local. O jambo é uma fruta regional, pontiagudos. Deu um apertão nele, sufocando-o. Lá no texto do Haroldo Maranhão, a prima também deu aquele abraço de apuizeiro que eu comentei, né? E aí quase o mata, né? Sussurrou. Não é gostoso? Bem no ouvido dele. Sentiu cócegas, quase riu. É a experiência da novidade, né? Enroscaram-se. Súbito ele sentiu-se tomado por uma comichão no baixo ventre, no meio das pernas ardume, e foi sendo tomado por um febrão, um calorzão dos diabos, e ao mesmo tempo um frio gostoso desse tamanho que percorriam-no de cima a baixo. Aí aqui é o seguinte, são os sentimentos contraditórios que lá também aparece, é o febrão, é o frio na espinha, né? Aqui eu coloquei lá como sintetizado no picolé quente. Não fala nada não, vem. As carnes dela eram quentes, macias. O febrão, vejam a intensidade desse calor, desse fogo, né? O febrão tomava-o cada vez mais. Ela balbuciava, hipnotizada, palavras ininteligíveis. Nós sabemos, quem é leitor do Haroldo Maranhão sabe que as palavras são mágicas. Elas levantam peso. Vocês entendem, né? Do levantar. Sentiu de novo cócegas. Ela mordera. Vejam que o narrador mistura. Ó. As carnes dela eram quentes. Ela. O febrão tomava-o cada vez mais. Ele. Ela balbuciava, hipnotizada, palavras ininteligíveis. E agora ele. Sentiu de novo cócegas. Ela. Ela mordera o seu lóbulo esquerdo. Por que esse jogo para um e para o outro? Porque eles estavam enroscados. Tá certo? E o narrador coloca isso na sequência da linearidade do discurso. É interessante pra caramba isso, né? Vou retomar a partir daqui. Sentiu de novo cócegas, ela mordera o seu lóbulo esquerdo. Por que o esquerdo, né, gente? O esquerdo é o da subversão, tá bom? Beijava-o... Isso vai ficar mais claro na sequência. Beijava-o com sofreguidão. Beijava-o não é bem certo dizer. Chupava-o. Vejam aqui, o chupar é uma expressão que reforça muito mais a pulsão oral, no caso desse contexto, tá certo? Muitas vezes, nos intervalos de cada beijo, ficava pensando com ele que aquilo não era direito, olhem, o lóbulo esquerdo, e ele está preocupado com o que é direito, com o que é correto, que não estava certo. Glorinha logo calava, a língua indo ao céu da boca, satélite sem pudor. Glorinha despudorada. O diacho era que ela se apossara dele com aquele febrão nas entranhas. E, ai, desfalecer os sentidos dele. Aqui, desfalecer é extasiante, né, gente? Está perdendo os sentidos. Era mais que gostoso aquele ir e vir, dando uma moleza no corpo, Glorinha despudorada. E aqui o ir e vir é a projeção da movimentação no momento do ato sexual, né, gente? De repente, ela contraiu-se, murmurou algo entre dentes. Ela. O líquido quente molhou o membro murchara. Ele. Esse membro murchara já foi insinuado antes, né, gente? Quando trata do desfalecer. O texto vai distribuindo, como diria o pessoal que é persiano, índices que vão elucidando melhor o texto, né? E aí ele ejaculou, né, gente? Ela fechou os olhos, extasiada, os lábios ficaram entreabertos. Então vejam que o prazer foi partilhado. Esse prazer aqui não foi alcançado no texto do Haroldo Maranhão.
Por quê? Porque ali era a primeira vez da Bela. E aí rompeu o ímã da Bela e ela ficou assim, baratinada, né? Expulsou o primo e, bom, aqui já é uma prima muito mais experiente. E tem, inclusive, um localzinho específico para suas investidas, que é o fundo do quintalzão e aquele colchão esmolado lá. E aí fechou os olhos extasiada, os lábios ficaram entreabertos. Não percamos de vista que esses lábios carregam uma ambiguidade muito significativa. Os lábios da Glorinha e outros lábios da Glorinha, que estão em jogo aqui, na genitália. Deitou de lado, confuso com os acontecimentos repentinos. Era a primeira vez dele, né, gente? Ela parecia cochilar. Ouviu um ruído e voltou-se rápido para onde estavam as roupas amontoadas no chão. Olhou e ficou pasmo. À frente dele estavam as primas Joíra e Arlinda. Essas têm história no livro, né? Mas não vou dar spoiler, gente. Pondo-lhe olhos gulosos. Vejam que os olhos remetem àquilo que o Freud chama de prazer de ver. É a pulsão de ver. Daí pode-se considerar que os olhos são zonas erógenas, são zonas de prazer. Você sente prazer olhando. E ele fez um negócio muito interessante, esse narrador. É o Alfredo, o narrador, o autor, quando escreveu, né? São coisas diferentes, gente. Narrador é a voz que está no texto. Escritor é o sujeito que escreveu e criou, inclusive, esse narrador. Tá certo? Então, esse narrador faz algo muito interessante. Ele mistura a pulsão de ver, os olhos, com outra pulsão, que é a pulsão oral. São olhos gulosos. A relação entre comer e libido e sexualidade é muito forte. Tá certo? Ele fundiu isso num único plano. Pudico pôs as mãos no sexo. Eu vejo como ele é pudico também, esse narrador, né? De trás dele, ouviu a voz rouquinha de Glorinha. Olha que elas contam. Nem bem pensar em resposta e as primas já começavam a despir-se. E a preocupação dele? E se mãe descobre? Mais uma traição contra a mãe, né? Então, vejam, gente, esse é o texto do Alfredo Garcia. Tem, evidentemente, muito mais elementos para serem analisados, mas, como eu disse, em relação também ao texto do Haroldo Maranhão, não cabe aqui, né? Então, vocês esperem eu publicar os ensaios com a leitura completa, ampliada disso aqui e evocando muito mais elementos da obra do Alfredo Garcia, assim como também faço em relação à obra do Haroldo Maranhão. E aí vocês terão uma leitura muito mais aprofundada. Mas eu creio que com esse espaço aqui, a gente tem uma ferramenta maravilhosa para provocar os leitores a desejar é forte, né? E apropriado para esse contexto, desejar ler as obras. Então, além de desvendar alguns elementos dessas narrativas, o meu propósito aqui é despertar o interesse das senhoras, dos senhores, por ler esses escritores, que são escritores que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa apreciação. E isso não é porque eles são paraenses. Não, não é isso. É porque eles são excelentes escritores. Assim como aqui tem muita gente boa que vai aparecendo devagar aqui no canal, tá bom, gente? Então, se você não se... Olha, esqueci de novo dessa vez. Se você não se inscreveu no canal, provavelmente muitos nem chegaram até esse momento do nosso vídeo, né? Eu sempre digo aqui que precisa ter uma certa disciplina, determinação e afinidade com o que se está fazendo aqui, né, gente? Então, para os heróis que chegaram até aqui, eu peço, caso não tenham se inscrito, que se inscrevam no canal, que deixem seu comentário, ative as notificações, porque quando aparecer um vídeo novo, você vai saber, né? Vai chegar uma mensagem para você. E grato pela atenção, pela paciência. Nós teremos outros momentos de abordagem dessa interface entre a literatura e o erotismo. Quem sabe com esses dois autores também, né? De modo isolado. E vocês já estão desde já convidados. Por favor, divulguem para os amigos, para as pessoas que vocês acham que têm uma afinidade também com o que a gente está desenvolvendo aqui. Vejam os outros vídeos do canal, tem temáticas muito variadas. E a casa é nossa, vocês fiquem à vontade, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.